Jeremias 12. Justo seria, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito, contudo falarei contigo dos teus juízos, porque prospera o caminho dos ímpios e vivem em paz, e todos que cometem o mal aleivosamente. Pleiteiam-se e eles arraigaram-se, avançam, dão também fruto. Chegado estás à sua boca, mas longe dos seus rins. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como a ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança, até quando lamentará a terra. E se secará a erva do campo. Pela maldade dos que habitam nela perecem os animais e as aves. Porquanto dizem, ele não verá o nosso último fim. E ter fadigas correndo com homens que vão a pé. Como poderás competir com cavalos, se tão somente numa terra de paz estás confiado? Que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmo clamam após ti em altas vozes. Não te fies neles ainda que te digam coisas boas. Desampararei a minha casa, abandonei a minha herança, entreguei a amada da minha alma na mão dos seus inimigos. Tornou-se a minha herança para mim, como o leão numa floresta. Levantou a sua voz contra mim, por isso eu a aborreci. A minha herança é para mim ave de várias cores. Andam as aves de rapina contra ela em redor. Vinde, pois, juntai-vos todos os animais do campo, vinde a devorá-la. Muitos pastores destruíram a minha vinha, pisaram meu campo, tornaram em desolado deserto o meu campo desejado. Em assolação o tornaram e a mim clama na sua desolação. Toda a terra está assolada, porquanto não há ninguém que tome isto a peito. Sobre todos os lugares altos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora desde um extremo até o outro. Não há paz para nenhuma carne. Semearam trigo e cegaram espinhos, cansaram-se, mas de nada se aproveitaram. Estais envergonhados das vossas colheitas por causa do ardor da ira do Senhor. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus maus vizinhos, que tocam a minha herança, que fiz herdar ao meu povo de Israel. Eis que os arrancarei da sua terra, e a casa de Judá arrancarei no meio deles. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a me compadecer, e os farei tornar cada um a sua herança, e cada um a sua terra? E será que se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo seu nome, vive o Senhor como ensinaram ao meu povo a jurar por Baal, então edificar-se-ão no meio do meu povo. Mas se não quiserem ouvir, totalmente arrancarei a tal nação e a farei perecer diante do Senhor. Jeremias 13. Assim me disse o Senhor, vai e compra um cinto de linho, e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo, toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos. Levanta-te, vai ao Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor, levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates, e cavei, e tomei o cinto do lugar, onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava.
Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que minha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles. Será tal como este cinto que para nada presta. Porque como o cinto está ligado ao lombo do homem, assim eu te liguei a mim, toda a casa de Israel e toda a casa de Judá. Diz o Senhor, para me serem por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. Pelo que dize-lhes estas palavras, assim diz o Senhor Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão, não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho, mas tu dize-lhes, assim diz o Senhor, eis que te encherei de embriaguez, e todos os habitantes desta terra, e aos reis de estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e aos sacerdotes e aos profetas, e a todos os habitantes de Jerusalém, e falo-eis em pedaços uns contra os outros, e juntamente os pais com os filhos, diz o Senhor, não perdoarei, nem pouparei, nem terei deles compaixão, para que os não destrua. Escutai e inclinai os ouvidos, não vos ensurdeçais, porque o Senhor falou. Dai glória ao Senhor vosso Deus, antes que venha a escuridão, e antes que tropecem vossos pés nos montes tenebrosos, antes que esperando luz ele a mude, uma sombra de morte e a reduz à escuridão. E se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em lugares ocultos, por causa da vossa soberba, e amargamente chorarão os vossos olhos e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. Dize ao rei e à rainha, humilhai-vos e assentai-vos no chão, porque já caiu todo o ornato de vossas cabeças, a coroa da vossa glória. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado cativo, sim, inteiramente foi levado cativo. Levantai os vossos olhos e vede os que vêm do norte, onde está o rebanho, que se te deu e as ovelhas da tua glória. Que dirás quando puser os teus amigos sobre ti como cabeça, se foste tu mesmo que contra ti os ensinaste? Porventura não te tomarão as dores como a mulher que está de parto? Quando, pois, disseres no teu coração, por que me sobrevieram estas coisas? Pela multidão das tuas maldades se descobriram as tuas fraldas, e os teus calcanhares sofrem violentamente. Pode o etíope mudar sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso também vós podereis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal, pelo que os espalharei como o restolho que passa com o vento no deserto. Este será a tua sorte, a porção que te será medida por mim, diz o Senhor. Pois esqueceste de mim e confiaste em mentiras, assim também eu descobrirei as tuas fraldas até o teu rosto, e aparecerá a tua ignomínia. Vi as tuas abominações, e os teus adultérios, e os teus rinchos, e a enormidade da tua prostituição, sobre os outeiros do campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás até quando ainda? Jeremias 14. A palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando Judá, e as suas portas estão enfraquecidas. Andam de luto até o chão, e o clamor de Jerusalém vai subindo. E os teus mais ilustres mandam os seus pequenos buscar água. As cavas e não acham água, voltam com os seus cântaros vazios, envergonham-se, confundem-se e cobrem as suas cabeças, por causa da terra que se fendeu, pois que não há chuva sobre a terra. Os lavradores se envergonham e cobrem as cabeças, porque até as servas do campo
parem e abandonam seus filhos, porquanto não há erva. E os jumentos monteses se põem nos lugares altos. Sorvem o vento como os dragões. Desfalecem os seus olhos, porquanto não há erva. Posto que as nossas maldades testifiquem contra nós. Ó Senhor, opera tu por amor do teu nome. Porque as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ó esperança de Israel, Redentor seu no tempo da angústia, porque serias como um estrangeiro na terra, e como o viandante que se retira e passa a noite, porque serias como o homem cansado, como o valoroso que não pode livrar, mas tu estás no meio de nós. Ó Senhor, e nós somos chamados pelo teu nome. Não nos desampares, assim diz o Senhor, acerca deste povo, pois que tanto amaram o afastar-se e não detiveram seus pés. Por isso o Senhor se não agrada deles, mas agora se lembrará da maldade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor, não rogues por este povo para bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando oferecerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu, Senhor, Senhor, eis que os profetas lhe dizem, não vereis espada e não tereis fome. Antes vos darei paz verdadeira neste lugar. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa e adivinhação. E vaidade e o engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizam em meu nome. Nem que eu os tenha mandado e dizem, nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos pelos profetas. E o povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém, por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, assim derramarei sobre eles a sua maldade. Portanto, lhes dirás estas palavras, os meus olhos derramem lágrimas de noite e de dia, e não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está ferida de grande ferida, de chaga dolorosa. Se eu saio ao campo, eis que os mortos da espada, e se entro na cidade, estão ali os delibatados pela fome. E até os profetas e os sacerdotes correm em redor da terra e não sabem nada. De todo rejeitaste tu a Judá, ou aborrece a tua alma Sião, porque nos feriste, não há cura para nós. Aguardamos a paz, e não aparece o bem, e o tempo da cura, e eis aqui turbação. Senhor, conhecemos a nossa impiedade, a maldade de nossos pais, porque pecamos contra ti. Não nos rejeiteis por amor do teu nome, não abatas o trono da tua glória. Lembra-te e não anules o teu concerto convosco. Haverá porventura entre as vaidades dos gentios alguma que faça chover, ou podem os céus dar chuva? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus? Portanto, em ti esperaremos, pois tu fazes todas estas coisas. Jeremias 15. Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não seria a minha alma como este povo. Lança-os diante da minha face, e saiam. E será que quando te disserem, para onde iremos, dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, porque os visitarei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar, com cães para os arrastarem, com as aves dos céus e os animais da terra, para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei no deserto de todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém.
Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, voltaste para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti. Te destruirei, estou cansado de me arrepender. E apadejá-los-ei com a pá das portas da terra. Desfilhei e destruí o meu povo. Não voltaram seus caminhos e as viúvas, mas se multiplicaram dos que as areias dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos mancebos. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terror. A que dava a luz, cedo se enfraqueceu. Expirou a sua alma e pôs-se o seu sol. Sendo ainda de dia, ela confundiu-se e envergonhou-se. E os que ficarem dela eu os entregarei à espada diante dos seus inimigos. Diz o Senhor, ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz, homem de rixa e homem de contenda, para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. E todavia cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor, de certo que te fortalecerei para bem, e no tempo da calamidade e no tempo da angústia farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? A tua fazenda e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque. E isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. Levar-te-ei com teus inimigos para a terra que não conheces. Porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim, e visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo, a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamam, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nunca me assentei no congresso dos zombadores, nem me regozijei por causa da tua mão, me assentei solitário, pois me encheste de indignação, porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói. Não admite cura. Serias tu para mim como ilusório ribeiro e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei e estarás diante da minha face. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não volte tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, livrar-te-ei das mãos dos fortes. Jeremias 16. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não tomarás para ti mulher, nem terás filho, nem filha neste lugar. Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar, acerca de suas mães, que os tiveram, e de seus pais que os geraram nesta terra. Morrerão de enfermidades dolorosas, e não serão pranteados, nem sepultados. Servirão de esterco para a terra, e pela espada e pela fome serão consumidos. E os seus cadáveres servirão de mantimento às aves do céu e aos animais da terra. Porque assim diz o Senhor, não entres na casa do luto, nem vais a lamentar, nem te compadeças deles. Porque deste povo, diz o Senhor, retirei a minha paz, benignidade e misericórdia. E morrerão grandes e pequenos nesta terra, e não serão sepultados, e não o prantearão, nem se farão por eles incisões, nem por eles se raparão os cabelos. E nada se lhes dará por dó, para consolá-los por causa de morte, nem lhes darão a beber do copo de consolação, pelo pai de alguém ou pela mãe de alguém.
nem entres na casa do banquete, para te assentares com eles a comer e a beber. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos, os vossos dias, e a voz de alegria, a voz do esposo e da esposa. E será que quando anunciares a este povo todas estas palavras, eles te disserem: por que pronuncia o Senhor sobre nós todo este grande mal? E qual é a nossa iniquidade e qual é o nosso pecado? Que pecamos contra o Senhor nosso Deus. Então lhes dirás: porquanto vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após deuses alheios, e os serviram e se inclinaram diante deles, e a mim me deixaram, e a minha lei não guardaram. E vós fizeste pior do que vossos pais, porque eis que cada um de vós anda após o propósito do seu malvado coração, para me não dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei fora desta terra, para uma terra que não conheceste, nem vós nem vossos pais, e ali servireis a deuses estranhos, dia e noite, porque não usarei de misericórdia convosco. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel na terra do Egito. Mas vive o Senhor, que fez subir os filhos na terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, porque eu os farei voltar à sua terra, que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pecadores, diz o Senhor, os quais os pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão sobre o monte e sobre todo o outeiro e até as fendas das rochas, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Nem se esconderam perante a minha face, nem a sua maldade se encobre nos meus olhos. E primeiramente retribuirei em dobro a sua maldade e o seu pecado. Porque profanaram a minha terra com os cadáveres das suas coisas detestáveis, e das suas abominações encherão a minha herança. Ó Senhor, fortaleza minha e força minha, e refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra, e dirão: nossos pais herdaram só mentira e vaidade, em que não havia proveito. Fará um homem para si deuses, que contudo não são deuses. Portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha mão e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor.